É com grande alegria que eu estou aqui para contar para vocês como as crianças autistas podem se beneficiar da homeopatia. Meu nome é Maria Helena Rossi, eu sou homeopata e me especializei no atendimento a crianças com atraso no desenvolvimento. Tenho tido grandes resultados. Faço parte de um grupo internacional de pesquisa chamado Remedy Autism, que está fazendo pesquisas para podermos publicar os resultados para que todos saibam que é possível tratar autismo e também é possível evitar o autismo. Hoje nós já temos conhecimento que o autismo não tem apenas interferência genética. E ainda que tivesse, nós já temos conhecimento que ele pode ser tratado com suplementação, com dieta e com homeopatia. É importante que a gente possa divulgar isso para que mais famílias possam se beneficiar. A homeopatia é uma técnica criada por um médico alemão, o Dr. Samuel Hahnemann, que desistiu de ser médico porque não conseguia curar verdadeiramente as pessoas e começou a traduzir textos. Nessas traduções de texto, ele encontrou nos textos de um amigo dele, médico, um caso de envenenamento pelo remédio que cura a malária, chamado quinona. Nesse momento, ele começou a refletir: opa, se uma pessoa se intoxica com um remédio que trata a malária e desenvolve a malária, significa que a substância que cura também pode adoecer? E a partir daí ele começou as pesquisas dele. Ele se intoxicou pela quinona, ficou com malária, descreveu todos os sintomas e começou a diluir a quinona, criando um novo tipo de tratamento de saúde. Com uma grande vantagem, ele percebeu que quando ele tratava as pessoas, levando em considerações a causa e o tipo de pessoa, ele realmente conseguia a cura. O que eu tenho para falar para vocês é que os filhos de vocês entraram no espectro autista porque são crianças hipersensíveis. Hipersensíveis às intoxicações do ambiente, hipersensíveis às drogas, aos remédios, à alimentação. Muitas vezes são alérgicos, muitas vezes têm uma hereditariedade negativa para o desenvolvimento neurológico. Então a gente precisa refletir, porque hoje já temos muitas pesquisas no mundo inteiro comprovando o grande grau de intoxicação que nós, seres humanos, estamos sofrendo por alumínio, mercúrio, agrotóxico e outros tipos de metais pesados que estão na natureza. Estamos sendo intoxicados também até pela alimentação, porque nos tornamos sensíveis demais. Existe uma pesquisa americana da doutora Claudia Miller que fala sobre isso, a nossa perda de tolerância à intoxicação. Em homeopatia, nós acreditamos que nós estamos hipersensíveis de tanto contato com a intoxicação. As nossas células vêm sofrendo alterações, inclusive no nosso DNA. E daí fica a confusão. Autismo é genético? Autismo não é genético? Sim, o autismo tem um componente genético, mas depois de muitos estudos dentro do projeto Genoma, eles conseguiram provar que estava relacionado geneticamente o acometimento de autismo dentro de uma mesma família apenas em 25% dos casos. Quer dizer que a genética não é importante? Não. Quer dizer que é importante a gente se cuidar para que o nosso DNA fique o mínimo adoecido possível. De que forma que a homeopatia pode auxiliar uma criança ou um adulto, aliás, qualquer ser humano, um rio, uma planta, um animal que está intoxicado? Com a mesma ideia que Hahnemann teve há 200 anos, utilizando de substâncias extremamente diluídas que vão tratar o ser como um todo e fazer com que ele se dessensibilize dos fatores que o adoeceram. A homeopatia não é uma ideia nova. Hipócrates, 400 e tantos anos antes de Cristo, já falava em cura pelo semelhante. Hahnemann desenvolveu a ideia e realmente organizou uma estratégia de tratamento, mas Hipócrates já falava sobre essa ideia. Existem grandes pesquisas no mundo e até mesmo no Brasil confirmando a eficácia da homeopatia. Os pesquisadores têm tido dificuldade com o modo cartesiano de ver o mundo, de entender como pode ser eficaz a homeopatia. Eles gostariam de testar como se testa na alopatia, entretanto o pensamento é completamente diferente.
Na Holanda, na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, nós temos pesquisas com homeopatia mostrando os resultados benéficos tanto na desintoxicação dos seres humanos quanto na cura de doenças crônicas e na cura de doenças agudas. Na Holanda, por exemplo, existe um grande trabalho a respeito da homeopatia e febre. E eles descobriram lá que uma criança tratada pela homeopatia durante o período de febre se recupera muito mais rapidamente e de forma adequada, se tornando mais saudável. Para que vocês pais possam compreender melhor como acontece da homeopatia estar gravada na água, o que explica a homeopatia estar gravada na água, procurem os trabalhos do Dr. Masaru Emoto. Ele faleceu infelizmente no ano passado, mas vocês podem encontrar na internet com facilidade vários trabalhos como estes, mostrando a pesquisa que ele fez por longos anos da vida dele. Ele fotografava cristais de água congelados que tinham sido imantados, então ele colocava a água e alguém imantava com uma prece, por exemplo. Ele colocava a água e alguém gritava palavrões. Ele colocava a água e alguém falava eu te amo. E assim ele fez uma infinidade de fotografias de cristais de água e pôde comprovar que a energia fica gravada na água. Esse é o princípio básico do porquê a homeopatia, sendo tão diluída, funciona e funciona tão bem. E ela funciona tão bem para os filhos de vocês porque eles são hipersensíveis. Então eles não precisam de grandes doses, eles precisam de pequenas doses, de substâncias muito quintessenciadas para que eles possam se harmonizar. Para escolhermos uma homeopatia que possa auxiliar uma criança, precisamos checar várias variáveis. A gente precisa saber um pouco sobre as causas, a gente precisa saber um pouco sobre como se desenrolou o adoecimento. Então eu tenho que ter um contexto da história da criança, às vezes dos familiares. Eu tenho que entender que tipo de hereditariedade tem nessa família. E eu também preciso do auxílio dos pais, para que sigam o tratamento homeopático e evitem ao máximo intoxicar os filhos novamente com qualquer tipo de substância química. O homeopata que está tratando uma criança dentro do espectro vai então escolher uma medicação por semelhança, ou seja, a homeopatia que mais se pareça com o adoecimento da criança. E essa substância vai estar gravada na água, que a gente vai ministrar com facilidade, porque uma gotinha é suficiente. Se alguém não quiser dar uma gotinha, pode dar uma bolinha de açúcar e uma bolinha é suficiente. E por que o corpo vai reagir de forma tão benéfica? Primeiro, porque eles são hipersensíveis. Segundo, porque a homeopatia gravada na água facilmente tem ressonância com o corpo da criança, que tem entre 60% a 90% de água na formação do seu organismo. Então fica fácil da homeopatia agir e retirar de lá as toxinas que estão atrapalhando o desenvolvimento. Então, para tratarmos as crianças com atrasos no desenvolvimento, ou mesmo dentro do espectro autista, devido à experiência que temos tido, observando as causas do autismo, como cada criança regrediu, por que tem regredido, como está o estado cerebral de cada uma, como está o comportamento, nós podemos escolher as substâncias homeopáticas para retirá-los da situação em que se encontram para uma situação melhor. O homeopata que deseja tratar as crianças com atraso ou dentro do espectro precisa conhecer algumas técnicas de homeopatia. Então nós usamos a homeopatia clássica, aliada à homeopatia detox, que ficou muito conhecida no Brasil como CISI, cujas siglas significa completa eliminação dos sintomas do espectro autista. Mais para frente eu vou mostrar para vocês a capa do livro. E também saber usar os drenadores homeopáticos e organoterápicos homeopáticos, que estão estudados profundamente na escola francesa. Então vocês têm aí a capa do livro do Tinos Smith, que começou a pesquisar homeopatia detox há mais de 12 anos atrás,
e que veio conseguindo grandes resultados. Então ele decidiu escrever um livro. Ele fez uma coisa muito abençoada, porque quando ele publica um livro contando dos casos de cura de autismo, ele pôde fazer pessoas no mundo inteiro saber. Entretanto, hoje eu prefiro usar a sigla homeopatia detox para descrever o que fazemos dentro do tratamento CISI, que ele colocou como completa eliminação dos sintomas. Por quê? Porque todas as crianças podem se curar do autismo? Nem todas. Grande parte das crianças autistas pode sim sair de dentro do espectro, transformar todas as suas comorbidades, transformar toda a sua vida. Entretanto, algumas não podem. Todas vão melhorar, independente da gravidade. Entretanto, nem todas vão poder sair do espectro, o que não significa que não vão ter uma qualidade de vida muito melhor do que tinham antes de se tratarem pela homeopatia. Quem continuou os trabalhos do Thinus Smith foi o Tom Jansen, e foi com ele que eu aprendi a fazer homeopatia detox. Até o ano que eu fui na Holanda, 2 anos atrás, eu tinha bons resultados tratando os autistas com homeopatia. Entretanto, jamais eu pensava em tirar deles características difíceis como estereotipias, como fala não funcional. Eu conseguia fazer os meninos parar de morder, ter uma boa noite de sono, controlar a urina. Mas o social me parecia muito difícil de mudar. Depois de conhecer a homeopatia detox, isso ficou bem mais fácil. Autismo tem sido uma epidemia crescente. Os dados do CDC, que é o organismo nos Estados Unidos que anota, registra e divulga quanto se tem de incidência de uma doença, são alarmantes. Em 2006, eles tinham registrado um caso de autismo para cada 110 crianças. Em 2014, a incidência de autismo subiu, uma criança para cada 68. Ou seja, mais do que dobrou a incidência de autismo no mundo. As autoridades estão alarmadas, mas pouco ainda se sabe de estratégias para combater o aumento crescente do autismo. Existem pesquisas assustadoras falando que em 50 anos, aliás, que em 2025 teremos um autista para cada 2 crianças com idade de 8 anos. A estratégia do grupo Remedy Autism é através da união entre pesquisadores, colaboradores, grupos de pais, a gente poder fazer pesquisa, publicar essas pesquisas, ensinar mais pessoas a trabalhar, ensinar as pessoas como evitar o autismo, ensinar as pessoas como tratar o autismo. E então, com o tempo, quem sabe mudarmos leis que têm nos mantido nesse nível de intoxicação. A homeopatia é capaz de reverter sintomas, mas nem sempre todos. Então nós precisamos trabalhar unidos para que as pessoas conheçam mais como, por quê, quais são as causas, de que forma tratamos de forma mais eficaz. Em fevereiro deste ano, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo de mães americanas que colabora muito com o tratamento homeopático dos filhos delas e de outros filhos, de outras crianças, de outros adultos. A Amy Lansky, por exemplo, que eu mostro neste livro, ela escreveu um livro contando a história de como a homeopatia ajudou o filho dela a deixar de ser autista. O livro dela se chama A Cura Impossível. O filho dela foi o primeiro paciente do Dr. John a ser curado do autismo. Ele tem hoje 21 anos, trabalha numa emissora de TV, inclusive ele faz alguma coisa lá relacionada à comédia. É bem interessante a gente ver ela contar. O livro é interessante para quem se trata pela homeopatia, porque ela explica a necessidade de aguardar. Ela explica o quanto que hoje estamos tão adoecidos pela pressa, o quanto que tantas vezes o nosso filho tem uma febre e a gente fica desesperado, vai no pronto-socorro e o profissional que está lá se sente obrigado quase a dar uma medicação para uma gripe. Então também estamos tão doentes porque buscamos a intoxicação, com o nosso ritmo frenético, com a nossa pressa de cura. Eu me lembro que quando eu era criança eu ouvia muito meus tios falarem: gripe, com 1 semana você cura com remédio.
sem remédio, em 7 dias você está curado. Hoje ninguém se lembra disso. Se a pessoa espirra 2 dias, ela já está reclamando muito, que ela está espirrando muito. Outro exemplo gritante do que está acontecendo em relação à pressa é que a gente acha que o tempo da gente não rende nada. A gente passa o dia fazendo milhares de coisas enquanto confere todas as redes sociais e publica e fala com fulano, ciclano do outro lado do mundo. E aí a gente vai para a internet e tenta baixar um artigo, eu, por exemplo, 10 anos atrás, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu tinha que procurar o artigo na internet e lá na universidade pública pedir esse artigo e eles me mandariam pelo correio 20 dias depois. Hoje em dia eu entro e se o artigo não baixa em 5 segundos eu fico reclamando. Nossa, mas está demorando muito para baixar. Então todos nós temos que fazer o exercício da paciência. Porque grande parte do adoecimento do espectro autista é a pressa. Nós podemos mudar essa realidade. Eu conheci também um grupo de mães que se chamam The Thinking Moms, lá nos Estados Unidos, que se reuniram e que não deixam nada barato não. Elas vão atrás da cura dos filhos delas. Elas vão atrás, elas divulgam as ideias. Então vocês como pais têm direito, eu acredito que tem até o dever de fazer diferente. Eu brinco que existem grandes profissionais na área da ciência, muito competentes, mas que levam a ciência em primeiro lugar. Nós, pais, não podemos ter a ciência em primeiro lugar, nós precisamos ter os nossos filhos em primeiro lugar. E ter os nossos filhos em primeiro lugar, no momento de decisão, é sim, talvez, lutar contra o que a gente ouviu. Como assim o meu filho não tem jeito? Como assim ele vai ser assim para sempre? Não acreditem em diagnósticos limitantes, em prognósticos limitadores. Nunca acreditem quando alguém disser para vocês que o seu filho não pode ou nunca vai conseguir fazer alguma coisa. O profissional está com a maior das boas intenções, querendo que vocês não tenham falsas esperanças. Mas dentro do coração de um pai e de uma mãe, sempre tem a semente da esperança, da luta. O amor faz a gente ir a lugares inimagináveis. Então, não acreditem em um não. O não você já tem. Vamos atrás de algo além. Hoje eu ouvi um caso de uma mãe que chegou com um menino com 8 anos, muito medicado, com problemas de insônia, com problemas de estereotipia, várias coisas que vocês conhecem de perto. A mãe falou para mim, quando ele tinha 4 anos, eu quis dar homeopatia para ele. E a profissional que tratava dele, a terapeuta, falou para mim que a homeopatia não é reconhecida cientificamente. E eu desisti. Então eu perdi 4 anos com meu filho. A coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês sobre perder tempo é que o cérebro deles está em sofrimento. Então, é para ontem a ação que a gente tem que ter. Até ser cientificamente comprovado, pode levar 50 anos. O seu filho já está num hospital psiquiátrico, se a gente não tiver cuidado e continuar dando drogas a ele. Então, vão atrás. Procurem um homeopata o mais rápido possível. Deixem de dar alopatia para o seu filho, observem o seu filho, não tenham pressa de ver resultado, porque realmente, se você toma um remédio para tratar dor de cabeça, o que ele vai fazer? Remediar. Vai falar, cala a boca, eu não quero saber porque que minha cabeça está doendo. Talvez sua cabeça está doendo só porque você está cansado, talvez o seu filho está com dor de cabeça por um motivo muito mais importante, como uma inflamação cerebral, e está batendo a cabeça. Para ele não bater, o médico sugere que você dê um remédio para interromper o movimento de batida de cabeça. Não vai tratar a inflamação cerebral, só vai inibir o movimento que ele está tendo. Ele vai continuar adoecido. Então busquem as causas, observem os seus filhos, tenham paciência. A homeopatia é muito rápida, mas talvez o seu filho está se adoecendo há um longo período e ele vai ter que colocar essa secreção para fora. Ele vai ter que espirrar, ele vai ter que ter febre, ele vai ter que ter muito catarro mesmo saindo, talvez diarreia, outras coisas, alguma perebinha na pele, o que é ótimo para a coisa que ele mais precisa curar na vida dele, a mente. Se ele tiver uma mente boa, ele vai poder ter uma vida boa em sociedade. Eu vou contar para vocês alguns dos casos interessantes que eu tenho de recuperação completa, de crianças maiores que melhoraram a qualidade de vida em 100%, certo? Eu tenho então um menino que tinha 2 anos e 4 meses quando veio, o cérebro dele provavelmente estava muito inflamado, ele batia em todo mundo, ele corria sem parar e a vida da família estava
terrível de difícil. Eu descobri, estudando o caso do menino, que ele tinha sofrido uma intoxicação por uma medicação que o pai tinha usado por muitos anos antes da gestação. E daí eu desintoxiquei esse menino. Em 2 meses e meio ele tinha ficado 70% melhor, ou seja, na minha segunda consulta com ele. Em 5 meses ele estava completamente livre dos sintomas do espectro autista. Ele não só não batia mais, não mordia, não ficava correndo, como ele chegou no consultório, me cumprimentou, me deu um abraço e um beijo, 90% melhor, e conversou comigo, falou, me dá a bola. E daí a mãe falou para mim, Maria Helena, quando você falou que ele ia melhorar, eu pensei que ele fosse melhorar 10%, ele está com uma vida normal. E daí, é claro, ensinei para essa família e continuo acompanhando o caso, assim como todos os outros. Por quê? Porque nunca será seguro droga para essa criança. E quando eu falo de droga, eu não estou falando de drogas ilícitas, não. Estou falando de alopatia, estou falando de intoxicação por alimentos que não são suportados por aquela criança. Estou falando de várias intoxicações que a gente sofre no dia a dia e que a gente acha que é normal. Nós, profissionais que trabalhamos com crianças autistas, temos procurado estratégias, escalas para nos auxiliar matematicamente a classificar onde está essa criança antes do tratamento, durante o tratamento e após as intervenções que a gente faz. Então, nos Estados Unidos foi criada uma escala dentro do Instituto de Pesquisa Americano que se chama ATEC, ATEC, e que significa Escala de Avaliação para Tratamentos Realizados em Crianças Autistas. O que a gente tem feito aqui no Brasil? Por enquanto a gente tem usado essa escala e essa escala dentro do nosso tratamento homeopático vai nos norteando. Então a escala vai de 0 até 140 e tantos, acho que o mais alto que eu atendi foi 145, que é uma criança bastante afetada pelo autismo. Se vocês colocarem na internet a ATEC, vocês vão poder descobrir melhor como ela funciona. Então lá a gente está no autismo severo e quando a gente está aqui embaixo a gente está na pontinha do espectro, porque hoje a gente considera que é um espectro autista e a pessoa pode estar extremamente comprometida pelo espectro ou ela pode estar praticamente não autista quando ela está na outra ponta da escala. Eu tenho também outros casos de meninos e muitas vezes meninos, porque os meninos entram com mais facilidade no espectro, de meninos que vieram com a ATEC altíssimo, como o caso desse menino, ele veio com a ATEC 124, 104 no dia da consulta, e em 9 meses ele estava praticamente fora do espectro. Ele era um menino cheio de manias, ele raspava a parede todinha, tirava todo o cal, a cobertura da tinta, ele comia papel, ele rasgava papel sem parar, ele tinha muitos comportamentos autísticos. A família me conta que ele subia na geladeira, que eles tinham que trancar. E ele veio, ele já estava com quase 3 anos. Em menos de 1 ano, o ATEC dele foi para 9, o que significa que ele estava um menino típico, com muitas habilidades, é claro. Esse fala inglês, espanhol e português. Canta, é um menino alegre, sempre ele me manda recado. Eu tenho também casos muito interessantes de meninos maiores que descobriram a homeopatia depois dos 10 anos de idade e que chegaram com problemas graves, por exemplo, intoxicação por medicações químicas, anticonvulsivantes, remédios psiquiátricos, remédios que são usados para controlar os sintomas de autismo, por exemplo. E quando a gente tratou eles com a homeopatia, eles tiveram uma melhora de 100% na qualidade de vida. Sintomas como ansiedade, agitação, agressividade deixaram de ser um problema para todas essas famílias. Então, mais uma vez, procurem um homeopata, cuidem dos seus filhos da forma mais natural possível.